다들이 대강수 삼을로 단 단사래. 네, 다지 다나서르베. 어딘지 네 Hoje, 루지진가 뭐게 eu devo ser franco com vocês, devo chamar isso de pura visão. 맨다 여대버지기 전에 Uma vez eu estava em Varanasi, 서울에 no encontro entre as religiões, 이게 통sam대 산제 좀 eu 된데 tive essa experiência que minha visão falhou, 좀 된데 eu 아야 tipo desmaiei, tive a impressão que desmaiei. 좀 된데가 종류야 침리 E 이게 eu estava nessa absorção profunda no Buda, e Buda, eu vi que Buda me chamou, e eu fui até lá, eu fui até ele, e ele foi muito afável comigo, e eu não tinha nenhuma oferenda para oferecer para ele, com exceção de um pedaço de chocolate. Ofereci isso para ele, é a única coisa, porque foi muito amável comigo. Eu tinha essa experiência muito clara comigo. Aconteceu essa experiência muito clara comigo. Eu tive, isso é chamado de visão pura. Como seguidor do Buda, que seguiu e estudou profundamente seus ensinamentos e seus tratados, e também pratico a Bodhisattva e a visão da vazeidade, eu tenho um grande nível de experiências, e eu acho que Buda ficou muito feliz comigo e foi muito afável comigo. Isso não foi um sonho, foi essa visão que eu tive muito clara. E eu senti naquele momento que eu estou debaixo dos braços do Buda. Eu senti naquele momento que Buda realmente toma conta de mim. Como seguidor de Buda, que estudou profundamente os ensinamentos de Buda, que combina as escrituras e as realizações, e pratiquei os seus ensinamentos, e eu acho que é por isso que eu tive essa visão muito clara de Buda. E em todos os países budistas no mundo, tem vários praticantes seguidores do Buda. Entre esses países, eu sou um daqueles seguidores que também sou apenas um seguidor de Buda, e que eu ministro os ensinamentos de Buda baseado na minha experiência, nas minhas realizações. E mesmo que tenha passado mais de 2.500 anos que Buda visitou esse mundo, mas esses ensinamentos de Buda até hoje pode sentir uns ensinamentos muito vivos. E eu sou uma pessoa que eu realmente procuro servir e propagar os ensinamentos de Buda sinceramente. Então, essa visão pura, clara que eu tive, e também eu tive uma pura visão num sonho,
que eu vou chegar a viver até 110 anos. E agora, atualmente, eu estou com 88 anos e eu prometo que vou fazer da minha vida o mais significativo possível, ensinando e propagando os ensinamentos de Buda e ajudando os outros seres. Então, a respeito dos ensinamentos de Buda, esse ensinamento de Buda tem que crescer dentro de você, não deve crescer no templo ou em um altar. E se você realmente é sincero com os ensinamentos de Buda e estuda e pratica esses ensinamentos, então você será um praticante sincero dos ensinamentos de Buda. Então você será uma pessoa que Buda ficará feliz, contente com você. Eu sou uma pessoa que nasci na terra do Tibete e desde pequeno, quando eu era criança, eu estudo os ensinamentos do Buda. Eu estudei e estudo os ensinamentos de Buda desde então. Eu estudei os 3 basquete de epistemologia e assim por diante. E também pratiquei os 3 treinamentos, moralidade, concentração e sabedoria. E também faço orações e também fiz muitas orações e dedicações. E vocês, como seguidores de Buda, também devem fazer o mesmo. Você não deve praticar os ensinamentos do Buda através de fé, por meio da fé, mas por meio dos estudos e dos raciocínios lógicos. E a coisa mais importante que vocês têm que fazer é, como é dito, todos os fenômenos são vazios de essência. E essas vaziedades dos fenômenos é o que faz acontecer a liberação, que faz alcançar a liberação. As coisas não existem de maneira independente, a não ser em dependência de outras coisas, de outros fatores. Se você contempla sobre isso e tem alguma experiência, ou aquilo que acontece, aquilo que você pode... Aquilo que acontece é que quando você vê os fenômenos, elas aparecerão que existem por elas mesmas, mas você tem a concepção que elas não existem daquela maneira. Como a Sua Santidade sempre disse, minha prática principal é a bodhicitta. E quando eu vejo outros seres como os animais, pássaros e assim por diante, como é dito na quando fala na prece da bodhicitta, com o desejo de liberar todos os seres sencientes até o alcance da minha perfeita iluminação, sempre me refugiarei no Buda, no Dharma e Sangha. Mesmo que as coisas aparecem tendo uma existência independente, elas não existem dessa maneira, elas são apenas designadas ou rotuladas. Isso, se você pensa e ajuda, você pensa e reflete dessa maneira, isso ajudará você diminuir a sua a atitude de apego exacerbado.
E você ajuda você a cultivar uma paz mental. rāngla pāntō yōndeyā, shī mīrī yīnī, tēmbō rīñjī chōke mōkyabā sēni, nūpshō jēgō E você tem os ensinamentos do Buda, como é dito, ouvir, refletir e meditar, ou seja, ouvir os ensinamentos, meditar sobre o que você, refletir sobre o que você estudou ou escutou e meditar sobre o que você entendeu disso. Tem muitas pessoas em outros países que estão tendo muito interesse em estudar os ensinamentos de Buda profundamente, e eu fiz o mais que posso para ensinar os ensinamentos de Buda e estudar e meditar os ensinamentos de Buda. Vocês também devem fazer o mesmo. E eu também meditei muito sobre a Bodhisattva e a sabedoria que compreende a vaziedade. É claro que para os iniciantes, você pode achar isso muito difícil, mas se você se familiariza com esses 3 princípios, ouvir ou estudar, refletir e meditar, e seguido da experiência da Bodhisattva e da visão da vaziedade, você, com o passar do tempo, você familiarizando com isso, você, com o passar do tempo, você pensará que não é uma coisa difícil. Então, eu quero recomendar isso para vocês, e que vocês pratiquem arduamente principalmente esses 2 princípios, da Bodhisattva e da vaziedade. E se você, a respeito dos ensinamentos de Buda, se você estuda sinceramente e conversa com outras pessoas, mesmo aqueles que não acreditam nos ensinamentos de Buda, eles se beneficiarão. E através desses ensinamentos e a compreensão profunda da vaziedade, isso ajudará a diminuir a visão que você tem que as coisas existem de uma maneira sólida. Para aqueles teístas, os seres ou adeptos de uma religião teísta, se você realmente, reformulando o que o Sua Santidade disse, se você realmente estuda e consegue explicar isso para outros seres que acreditam em Deus, às vezes pode ser que eles também chegarão a um ponto que conseguirá entender que as coisas não têm uma existência inerente. Então, isso beneficiará seja você e seja os outros. E a respeito da Bodhisattva, nós somos mais de 80 bilhões de pessoas neste mundo, e nós temos as mesmas necessidades básicas. Nós não queremos os sofrimentos e queremos a felicidade. E para conseguir isso, você tem que gerar um amor afável no seu coração. Todos os seres, 8 bilhões de pessoas, seja que eles sejam adeptos ou não, não importa. O importante é que todos nós saibamos e cultivemos esse coração afável, esse amor afável que nós recebemos no momento do nosso nascimento, onde nós fomos nutridos pelo leite do amor e pela afabilidade da nossa mãe.
아메 저와시시버디디 갈리갈리 바 제제 로테게도가 Infelizmente, a educação moderna se está focalizado somente no desenvolvimento material e não cultivam aqueles conhecimentos que eles nasceram com eles, que eles receberam no momento do nascimento, que é o amor afável, a afabilidade da mãe para com os bebês. Se nós pudéssemos inserir esse cultivo dessa afabilidade no currículo escolar, isso seria ótimo. Se nós pudéssemos, se vocês pudessem influenciar aos responsáveis que incluíssem no currículo escolar esse amor afável que as crianças têm, essa união que as crianças têm, que eles receberam desde quando nasceram, isso seria seria uma coisa maravilhosa. E se você mesmo cultiva esse amor afável, você será uma pessoa que será admirada pelos outros. Você será rodeado de pessoas amáveis. Por favor, mantenha isso no seu coração. E sob a visão, a sabedoria que compreende a vaidade, esses são ensinamentos que são encontrados principalmente nos ensinamentos de Buda. E hoje em dia, até os cientistas modernos estão prestando atenção nessa parte dos ensinamentos que em relação à vaidade, ou de existência inerente dos fenômenos. Mesmo as coisas não têm uma existência inerente por eles mesmos, mas eles têm uma maneira, eles existem, de maneira convencional eles existem. Se você consegue cultivar esse amor afável para com os outros e se você consegue cultivar essa vaidade, isso ajudará você mesmo e as pessoas que você encontra. Eu mesmo faço isso. Então, eu também quero dizer a vocês que vocês devem gerar um bom coração e entender que as coisas não existem como elas nos aparecem. Ela aparece em frente a nós como ela existisse uma existência por elas mesmas, mas quando você analisa, investiga a maneira de existir a fundo, a maneira de existir dessas coisas que aparecem, seja qualquer aparência, qualquer fenômeno, qualquer pessoa, essas coisas, esses fenômenos não aparecem não existem dessa maneira. Ontem nós terminamos o 3º capítulo. E nós vamos começar com o capítulo 4. Nós já estudamos as 3 primeiras esferas. Agora é a 4ª esfera radiante, as grandes qualidades da própria diligência. Agora, a fim de mostrar como a perfeição da diligência supera as perfeições da generosidade, da disciplina moral e da paciência, a 4ª determinação é explicada.
Todas as qualidades dependem da diligência. A causa das duas acumulações de mérito e sabedoria discernidora ou transcendente é brilhante pela diligência. Esta quarta esfera é conhecida como radiante. Por isso, é muito importante que todos nós nos esforçamos em qualquer coisa que façamos. Se alguém não tiver entusiasmo pelos caminhos, não se esforça pelos caminhos virtuosos, não se aplicará de todas as maneiras a generosidade e assim por diante, tornando impossível o surgimento de todas as boas qualidades. Estabelecendo previamente o entusiasmo para acumular as boas qualidades, e que foi conquistado aumentará, e o que não foi conquistado se tornará possível. Portanto, a diligência é a causa de toda qualquer boa qualidade. O fato de ela ser a causa das duas acumulações já foi explicado acima. Quando eu estava recitando o caminho do meio, Li Rinpoche ria para mim e ele tinha ele era careca, então a cabeça dele, por causa que ele não tinha cabelo, era muito radiante, parecia um brilho de cobre. Hoje eu faço uma brincadeira com isso. O fato de ela ser a causa das duas acumulações já foi explicado acima, por ser a esfera onde a diligência brilha ao refinar todas as boas qualidades, portanto, essa quarta esfera do Bodhisattva é denominada radiante. Ao perguntar por que é chamado de radiante, o propósito de usar esse nome é explicado agora. Agora aparece uma luz para os herdeiros do Sugata, mais brilhante que o cobre nascida do cultivo. Por isso foi nesse verso que a Santidade comentou, fez a brincadeira. Mais brilhante do que o cobre nascida do cultivo das 37 fatores da iluminação. Nessa esfera, os Bodhisattvas apresentam Tela chanju ji choji che ni che sumju sadun ni ditade. Nessa esfera, os Bodhisattvas apresentam um brilho que excede o brilho do cobre, como explicado anteriormente. E isso vem da sua prática dos 37 fatores da iluminação. Assim como o fogo da sabedoria genuína brilha intensamente, essa esfera da Bodhisattva é chamada de radiante. Os 37 fatores do despertar são as quatro aplicações da presença mental, os 4 abandonos corretos, as 4 pernas milagrosas, as 5 faculdades, os 5 poderes, os 7 aspectos da iluminação e o nobre caminho octuplo. As 4 aplicações da atenção plena são ensinadas detalhadamente. Ó herdeiros vitoriosos, o Bodhisattva que habita a esfera radiante do Bodhisattva é assíduo, permanece atento e presente mentalmente com a observação focada no corpo interno, abandonando o anseio e o desconforto relacionado ao mundo. Ele é assíduo, permanece atento e presente mentalmente com a observação focada no corpo externo, abandonando o anseio e o desconforto em relação ao mundo, permanecendo com a observação focada no corpo interno e externo e assim por diante. Da mesma forma, ele é assíduo, permanecendo atento e presente mentalmente com as sensações internas, sensações externas e sensações internas e assim por diante, com pensamento interno, pensamento externo e pensamento interno e externo, permanecendo com a observação focada nos dharmas internos, dharma externo, dharmas internos e externos, e assim por diante. Com relação aos 4 abandonos corretos, é ensinado assim. Ele, o Bodhisattva, estabelece uma meta, esforça-se, é diligente, concentra sua mente e a direciona adequadamente para não dar origem aos dharmas negativos e não virtuosos, que ainda não surgiram. Da mesma forma, ele estabelece uma meta, esforça-se, diligente, concentra sua mente e direciona adequadamente a fim de se livrar dos dharmas negativos, não virtuosos que já surgiram. Da mesma forma, ele estabelece uma meta, esforça-se, é diligente, concentra sua mente e a direciona adequadamente a fim de dar origem
aos dharmas virtuosos que ainda não surgiram. Da mesma forma, ele estabelece uma meta, esforça-se, é diligente, concentra-se sua mente e a direciona adequadamente para estabilizar, evitar a diminuição, aumentar, assegurar o surgimento futuro e a completa perfeição dos dharmas virtuosos que surgiram. Com relação às 4 pernas milagrosas, é ensinado que o Bodhisattva cultiva a perna milagrosa da concentração de interesse combinada com o impulso de abandono, confiando no isolamento, confiando na liberdade do apego, confiando na extinção e desenvolvendo a renúncia. Da mesma forma, a perna milagrosa da concentração da diligência, combinada com o impulso do abandono e assim por diante. E assim, a perna milagrosa a perna milagrosa da intenção, combinada com o impulso do abandono e assim por diante. Cultiva a perna milagrosa da investigação, combinada com o impulso do abandono e assim por diante. Com relação às 5 faculdades, é ensinado, o Bodhisattva cultiva a faculdade da fé, confiando no isolamento, a faculdade da diligência, a faculdade da presença mental, a faculdade da concentração, a faculdade mental, confiando no isolamento, confiando na ausência do apego e assim por diante. Como antes, os 5 poderes são exatamente os mesmos, de quanto os elementos desarmônicos foram superados. Com relação aos 7 aspectos da iluminação, é ensinado o seguinte: o Bodhisattva cultiva o ramo da verdadeira iluminação, que é a presença mental, confiando no isolamento, confiando na ausência de apego, o ramo da verdadeira iluminação, que é a investigação dos fenômenos, o ramo da verdadeira iluminação, que é a diligência, o ramo do verdadeiro despertar, que é o regozijo, o ramo da verdadeira iluminação, que é a flexibilidade, o ramo da verdadeira iluminação, que é a concentração, o ramo da verdadeira iluminação, que é a equanimidade, confiando no isolamento, confiando na ausência de apego e assim por diante, como antes. Com relação ao nobre caminho octuplo, é ensinado que o Bodhisattva cultiva a visão correta, confiando no isolamento, confiando na ausência do apego, confiando na extinção e no desenvolvimento da renúncia. Ele cultiva o pensamento correto, a fala correta e a ação correta, o modo de vida correto e o esforço correto. Nós vamos terminar aqui. Como eu disse antes, nós chamamos esse tempo que nós estamos vivendo com a era da degenerescência, mas para nós, seguidores do Buda, para nós budistas, nós chamamos a era afortunada. Mesmo que aqueles que não têm uma crença, se você segue uma religião, você tem que seguir aquilo que é ensinada na sua religião. E todas as religiões são ensinadas, a coisa principal que se ensina é o cultivo do bom coração. Então, você tem que seguir, gerar o bom coração. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo uma era que, em nome da religião, se faz guerras. Mas criar guerras e conflitos em nome de religião é uma coisa muito triste. E eu visitei muitas igrejas, mosqueias, e eu vi que todas as religiões têm a mesma mensagem: ser gentil, afável para com os outros, ter um coração generoso para com os outros. Então, é muito importante que todas as religiões sigam, e seus praticantes sigam essas ideologias. Se a religião é fixada nas suas ideias e a religião para criar conflitos e guerras, é muito triste. É uma...
그 미세 왕다 만들 surdo 탐전에 저거 샘기 E hoje eu pensei em ministrar para vocês a Bodhicitta que tudo abarca, que é a Bodhicitta última. A Bodhicitta última é a união, já é a união da Bodhicitta e a vazeidade indissolúvel. Então, eu pensei em ministrar elas para você. Essa Bodhicitta que tudo abarca é de um ritual tântrico, mas como eu ensinei para vocês, se você tem um bom coração, você tem uma mente pacífica e uma vida feliz e muito mais amigos. E muitas pessoas superiores serão capazes de ajudar você e vice-versa. Mas se você se mantém uma pessoa egoísta, mas se você quer realmente se você permanece uma pessoa egoísta, mesmo que você tenha um coração bom, mas se você permanece uma pessoa feliz. E a melhor coisa que, primariamente, que devemos fazer é gerar um bom coração para as pessoas cercanas a nós, para as suas famílias, e estender esse amor afável. E você fazendo isso, até os animais ficarão felizes. Quando eu estava em algum lugar, eu visitei um parque, eu fui a um parque, e os passarinhos que estavam nesse parque, eles não tinham medo das pessoas. E as pessoas colocavam uns grãos na mão e os passarinhos vinham e comiam na mão das pessoas. Então, os animais também apreciam um bom coração. Então, se você tem um amor afável, um bom coração e é um ser compassivo, então até mesmo os animais apreciarão isso. Então, se você deseja que as pessoas sejam boas com vocês e acreditem em você, então você tem que ter um bom coração. Todos nós, a sua santidade diz que você não é que ganha, você não compra as pessoas dando presente e assim por diante, mas você tem a ajuda das pessoas tendo um bom coração. E a seguir ele disse, todos nós somos seres humanos, e se você puder ajudar os outros, isso é a raiz da nossa felicidade. A paz mundial surgirá só quando todas as pessoas tiverem um bom coração. Se as pessoas querem a paz mundial, mas não têm um bom coração, isso será um objetivo muito difícil de ser conseguido. Com um bom coração, a paz, a paz mundial surgirá. A paz mundial não surgirá só apenas com resoluções que se faz depois de encontro. Mas se você tem pensamentos perversos para com os outros e assim por diante, isso não ajudará nem a você nem aos outros. Entre os outros bilhões de pessoas existentes neste mundo, todos nós nascemos de uma mãe. E naquele momento, nós, em geral, de uma maneira em geral, nós recebemos o amor materno. E nós
E isso é imbuído em nós, esse amor materno. E nós devemos continuar a cultivar a nossa vida, esse amor materno, esse amor materno, amor afável que nós recebemos de nossa mãe. E nós E se você puder compartilhar isso com os outros e falar a importância do amor compassivo, do amor afável e compaixão, isso será muito benéfico para todos, para todos. Se você tem esse amor afável dentro de você, você permanecerá uma pessoa risonha, alegre. Mas se você é uma pessoa invejosa, arrogante, então você alontanará as pessoas de você. E se nós queremos paz mundial, nós devemos criar primeiramente a paz em nossa mente. Então, através disso, através desse método, nós poderemos conseguir uma paz mundial. E se você também puder misturar essas práticas com os ensinamentos de Buda, seja que você creia em Buda ou não, isso será muito bom, porque os ensinamentos de Buda, a coisa principal que tem nos ensinamentos de Buda é gerar um bom coração. E nós começamos a nossa vida com o amor e a afabilidade da nossa mãe. E quando nós morremos, se nós formos secundados por pessoas que têm amor afável e seja pacífico e feliz, então nós teremos uma morte tranquila. Então, esse amor afável é importante em todas as fases de nossa vida. E é importante para nós e é bom para os outros. Então, você tem que fazer uma determinação que você vai conduzir o resto da sua vida com um amor afável e compaixão. E o altruísmo dentro de você mesmo. Faça essa determinação agora, que você vai viver o resto da sua vida com amor e a compaixão e uma mente altruísta. Então, faça com que a essência da sua vida seja isso, seja um bom coração. Se você é capaz de fazer isso, você será muito amigável com os outros e conduzirá uma vida com amizade com as pessoas. E se você conduz essa vida desse jeito agora, o resto da sua vida dessa maneira, seguramente isso ajudará na sua vida futura. Mas se você conduz uma vida invejosa e ciumenta e assim por diante, isso não será de ajuda nem nessa vida, nem na vida futura. Então, medite na parte positiva que nós falamos sobre a bodhisattva, de conduzir uma vida compassiva, de amor afável e altruísta. Então, imagine que essa bodhisattva que pensa em ajudar os outros, imagine que essa bodhisattva transforma em uma lua horizontal branca no seu coração, na altura do seu coração. E agora chega a parte da vaziedade. Examine você mesmo. Quem é você? Se você procura por você, quem é você? Você não encontrará nada no seu corpo que você pode designar, este sou eu. Mas você existe. Mas você não... Quando você procura a sua identidade, ou essa entidade intrínseca dentro de você, então você não encontrará, você chegará a um ponto que você só existe devido à designação, a rótulo. Até os animais são desse jeito. Existe desse jeito.
Então, procure entender. Você é o seu corpo ou você é sua mente? Mas existe uma pessoa que deseja ajudar os outros, deseja que os outros sejam felizes. Mas aquilo que nos acontece é que quando esse eu quando esse aparece, gera uma noção que esse eu existe por ele mesmo, independentemente, mas não existe um eu que existe dessa maneira. Então, você tem que estabelecer que não existe um eu que exista dessa maneira. Eu sou independente. Medite dessa maneira. A falta existe na falta de existência inerente de a falta de existência de uma entidade intrínseca da pessoa. Essa é a meditação sobre a vaziedade. Então, você imaginou essa mente da Bodhisattva no seu coração? Agora, imagine que essa ausência de entidade intrínseca do indivíduo se transforma em um Vajra branco de 5 raios que fica em pé sobre o disco de lua, no seu coração. Ambos são brancos. Esse Vajra branco de 5 raios está em pé sobre o disco de lua no seu coração. Eu pratico essa visualização todos os dias. Essa é chamado tem os seres humanos, mas não existe só os seres humanos. Tem os fantasmas famintos, os espíritos infernais, os deuses, os semideuses. Todos eles também querem a felicidade, não querem sofrimento. Mas o que acontece com nós é que nós, na procura da felicidade, nós encontramos os sofrimentos. Então, é muito importante que nós geremos um bom coração, um coração afável para todos os seres sencientes, sem exceção, sem distinção de que forma eles têm e de que cor eles possuem e qual a sua forma. Mas por causa que nós... Mas porque, assim como nós nos apegamos a essa entidade intrínseca do eu, esses seres também agem da mesma forma. E porque eles agem dessa mesma forma, eles também criam sofrimento para eles mesmos. Então, meditem, onde é aquilo que eu chamo eu? Onde é aquilo que eu chamo entidade intrínseca do eu e entidade intrínseca dos fenômenos. É claro, eu existo, mas eu não posso indicar esse eu. Então, você chega a uma conclusão que eu existo em base a uma designação. Então, essa forte convicção que você não existe, crie essa convicção forte. Então, imagine que essa convicção nessa vaziedade de uma entidade intrínseca da pessoa ou do eu,
se transformou em um Vajra branco a 5 raios sobre o raio de lua no seu coração. Eu medito eu medito nessa visualização todos os dias, e eu vejo como isso me ajuda a reduzir as aflições mentais da minha mente. Se vocês, meus amigos no Dharma, puderem meditar sobre esses dois princípios da bodhisattva e da vaziedade, dessa maneira, isso também será muito benéfico para vocês. Então, essa indissolubilidade dessa bodhisattva, desse disco de lua e desse Vajra branco, são de um só sabor, são indiferenciados. Isso é aquilo que chamamos de bodhisattva Kitudabhaga, ou bodhisattva última. E por causa da minha prática sobre a bodhisattva, a visão da vaziedade e a visão da vaziedade, eu não sinto arrogante, não sinto medo, não sinto ganância. E quando essas aflições, quando essas aflições mentais surgem na minha mente, eu medito, imediatamente eu medito sobre isso e tudo desaparece da minha mente. Meus amigos no Dharma, é tudo aquilo que eu tenho a dizer para vocês. Faça do melhor possível e pratique do jeito que eu ensinei. Essa foi a bodhisattva que tudo abarca, ou a bodhisattva última, que eu ensinei, que eu ministrei a vocês. A bodhisattva última é diferente, um pouco diferente da bodhisattva normal que, em geral, nós falamos. Agora tem uma sessão de pergunta e resposta. Como nós praticamos a visão da vacidade, vamos à caridade. 가서 줘 그래. 저 70만도 된다. 저 드는 70만도. 70만 되게. 다 되긴 되네. 조금 사대도 상다야나 저 먹을래 그러봐. 세상가 소소소다 섬나라로 저 거니. 디디게 랜디디. O Dante realmente não tinha uma pergunta, mas o Dante está falando, você realmente faz muita investigação na sua mente, surgirá um monte de perguntas. A resposta para a raiva é a bodhisattva. E a resposta para um apego ao apego a uma entidade intrínseca, seja dos fenômenos, seja da pessoa ou do eu, o antídoto para isso é meditar sobre a vaziedade. É claro que você, quando você faz a meditação da chamada e foca na sua mente, isso realmente não será muito forte, muito benéfico para eliminar a sua atitude autocentrista. Não será muito efetivo para reduzir o seu autocentrismo à arrogância. Aquilo que realmente ajuda você a diminuir o seu autocentrismo e assim por diante é realmente meditar sobre gerar um bom coração e meditar sobre como ajudar as outras pessoas.
Mas sem realmente fazer muitas investigações, será quase impossível você eliminar essas aflições mentais. Por isso que a meditação analítica investigativa é muito importante. Todos esses mestres do passado, a maioria dos seus tratados é a respeito da meditação analítica. Desde o século VIII, nós nos esforçamos bastante para traduzir todos esses tratados na língua tibetana. E agradecendo à iniciativa do mestre Shantarakshita. Então, vocês também têm que se esforçarem, a fazer essa meditação, fazer dessa meditação analítica uma prática. Então, os ensinamentos de hoje terminam aqui, e essa é o mandala de agradecimento por ter recebido esses ensinamentos. Sangye Shintu Mite Puwai Jokun Namata Shingla. Este solo universal, purificado com água perfumada e cheia de flores, adornado pelo Monte Mero, os 4 continentes, o Sol e a Lua, visualizo como os campos abençoados de Buda e ofereço a vós que todos os seres transmigradores alcancem a felicidade de uma terra pura. Idam Guru Retnamendalakan Niratayami. Of innumerable Buddhas manifesting in accord with aspirant spiritual capacities, the wish-granting jewel, the source of all virtues and goodness. O que eu estava falando da Bodhicitta, que essa Bodhicitta última é um pouco diferente da Bodhicitta normal que nós geralmente falamos. Primeiro, nós cultivamos a Bodhicitta, seja essa de aspiração, que é de ação, e depois contemporaneamente nós cultivamos a vaziedade separada. Depois, chega um ponto que nós cultivamos esta Bodhicitta última, que é a união indissolúvel dessa Bodhicitta, dessa Bodhicitta e da vaziedade. Elas ficam unidas de um só sabor, inseparáveis, sem ser distinguida uma da outra. Jimbo Shabden Zo Chancho Lamye Rimbe Ngodo Sawasum Yeme Jimbo Le Kenda Zewe Yende Same Chancho Dowan Yeba Shabden Zo Cheche Zum Chado Minga Shin Bobe Deshin Yebo Yunso Ru Sozo Chode Ma Chole Namye Jimbo Shabden Zo Losak Tembo Rembo Shiru Lege Golo Zonge Gonge Duk Langbo Lebo Ge Jiri Maves Jobdes Nozon Yuzu Sanga Lamye Je Wangxi Nisho Zamon Joshi Guji Yishi Nguzo Nyezebe Gyado Doji Jawa Ngubo Gunge Nilo Chaya Je Zabze Nizo Mebe Lengek Yishi Nime Zishi Meze Wang Nisho Wangzhu Jimbo Shabdes Gyude Gyazo Sangwa Gunge Zi Minzhi Kaba Namshi Gyusam Gyusan Deje Jizan Jeze Wa Sawan Zimben Dabo Shabdes Khode Chugu Dende Ruba Shayan Dune Gime Rashib Zhiba Gunde Samu Wame Lan Dunge Loye Wangbo Shabdes
신호 제소 예매 되고 로레보 되네리름 뱀막 부르 조소 개베 제소스 농보 상경 오오 잡데스 고대 주게 베세 델레 론쟁가 메와 lungen zobo 저메라른 제베 게산요 괴산 되면 공보 잡데스 도나 투데 요소 진다제 마데 차겐 델라니보 된돈 조와 gün게 겹정보 된zen 겹저 왕보 잡데스 세보 숨게 제베 존노게 관계 샤베 자시 콜로 귀신되게 레겨드와예 추게 개보 전보 잡데스 화면 되되 사실라예 라도도 네벤 도제 자게 등에 도제 자리 존재바 지제 히로 가베 잡데스 사다 lumbo ninda nege ba sanso jindo gyuwa meba junzi pazo gebe sheme dan doje chila junzi danjus shime lajo sumye chilanda lama yeda zangye janze dembe dobge jeda zewan den gemen job jinge labdo ze kare rabe gobe jingam zo bendan dewa Perdão, demais. Chereziwan dinzi gyazoi shabe sirem badon dengyoje ngewa gyendo yanda lama dan jemech lonje je sada lamye yunde rabzo ne doje jang gowa nyujo jo changze wada cheje shaba jizo yirang gweje zowa ye gewa chungsen dage jizo tamjen zobe chanju jembo myola lobe gebe denba gwe najo sojin zomen de samjo ngeme joba malup shozun denbe zelen ze yoje